Só queria fazer 2 comentários. Em primeiro lugar, o papel do museu também é o da conservação, portanto é o da conserva. Isto vem a propósito de nós estarmos aqui na Fundação e embora, quer dizer, o próprio digital em relação ao paradigma do museu conservar, não conservar, o digital também é uma forma de conservar, embora como na transformação das coisas, não é, na química, há uma transmutação da matéria e do estado da matéria. Aqui também há, como é óbvio. Nós ganhamos em transparência aquilo que não temos na opacidade. E a serigrafia tem uma qualidade de veludo, não é? Quase tátil, que obviamente não se consegue avaliar na imagem dos pixels e por aí fora. Portanto, aqui também vamos ter uma transmutação da matéria, não é? Pronto, e isso é um aspecto que, por exemplo, os artistas plásticos dominarão muito bem. Já agora, queria contar que realmente eu também chego à KWY um bocadinho por uma inflexão pessoal, porque, de facto, eu vinha de antropologia, na altura em Portugal, talvez como estes artistas também tivessem presenciado dentro da Escola de Belas Artes, havia uma espécie de clausura das áreas disciplinares. E era muito difícil, porque havia muito este entendimento que as ciências sociais, a antropologia, a sociologia, a filosofia, que eram uma coisa. Depois, a história, e a história da arte em particular, eram outra. Ora, na realidade, o historiador é um antropólogo e o antropólogo é historiador, não há volta a dar, fazem parte, enraizam-se, digamos, no mesmo tronco das humanidades. E, portanto, eu duvido muito do historiador que não é também um bocadinho antropólogo ou que não tem atenção, porque a história é a história da humanidade, embora se possa fazer a história dos animais, mas ela nunca deixa de ser a história da humanidade através do seu objeto, que são os animais e das plantas e por aí fora. E, portanto, eu sempre senti que, para mim, esta coisa de julgar a antropologia contra a história e vice-versa, que era uma falácia, era uma invenção. E era uma invenção de um meio fechado. Isto espelha, de alguma maneira, também a aflição desta geração de artistas que não eram nem dos azuis, nem dos encarnados, nem da esquerda, nem da direita, quer dizer, o que eles queriam era criar e aprender. E de facto, a partida para a França oferece-lhes como uma oportunidade de, precisamente, desenclausurar a criatividade, não é? Obviamente que depois, em termos ideológicos, aparece este esforço da conservação do museu. Nós podemos realmente dizer que o museu está, enfim, vou usar uma imagem, se calhar um bocadinho rocambolesca, mas é como ocorre, que é a da conserva de sardinha, não é? E não deixa de ser a sardinha, ela sofreu realmente uma transfiguração, mas é uma transformação necessária. E eu continuo a acreditar que os museus têm um importante papel social nesse trabalho da conservação. Portanto, é claro que não se pode esperar deles que conservem os afetos, mas conservam os sinais deles. E, por exemplo, no caso aqui do trabalho do KWY, eu lembro que cheguei a isto dizendo assim, eu gostava de tratar um movimento, para já que tivesse uma importância coletiva. Portanto, eu na altura, quando cheguei à fase de pensar o que é que eu queria fazer com a história da arte, e sobretudo nesta linha de abordagem historicista, portanto, porquê ir para a arte contemporânea? Primeiro também posso dizer-vos, agora que já tudo passou, que também foi uma escolha segunda, porque de facto onde eu gostaria de me ter especializado era no período do Renascimento, vim muito mais tarde, depois dos KWY e etc., vim a reaproximar-me dessa área. Também já não era o Renascimento, porque entretanto já se tinha transformado e era sobretudo o século XVII, que é o século do Barroco, e é o que me fascina até hoje. Portanto, como veem, nós também, pessoas, vamos sofrendo as tais transformações, não é, do tempo e que são tão interessantes, porque também modificam a nossa perspectiva sobre o mundo e sobre nós próprios, etc, etc. Portanto, eu quando cheguei ao KWY queria trabalhar um movimento que fosse internacional e, sobretudo, que fosse coletivo. Portanto, eu nunca quis fazer uma monografia de um artista só, por muito desafiante que isso fosse,
queria mesmo trabalhar, e isso é uma das coisas que eu me lembro bem, foi da surpresa com que descobri que em Portugal, no final dos anos 50, tinha havido um grupo à volta de um projeto editorial com as características que este depois veio a revelar. E portanto, para mim foi também, nem eu poderia fazer uma tese, se não fosse com este encantamento que a revista me proporcionou. Mas esse proporcionar foi graças a esta fundação, que estava a ser inaugurada. Portanto, não são meras palavras de circunstância, porque eu caí aqui de paraquedas, até graças à intervenção do Sommer Ribeiro. Portanto, que é uma pessoa que me é grato recordar, porque ele abriu-me portas e possibilitou-me um trabalho, não é? Aqui dentro. Hoje, portanto, volto aqui antes de passar a palavra à Ana, porque realmente interessa muito pensar que isto a criação artística, o pensamento criativo é algo que também veio a interessar-me muito numa linha, porque de facto é uma problemática que acompanha a humanidade e, portanto, aqui não é um processo, ou não é uma temática da história, mas é uma temática da antropologia filosófica. Tem a ver com a questão do pensamento. Como é que nós, humanos, nos pensamos, nos posicionamos no mundo pensando. Isto é, tendo consciência de coisas. E como é que essas coisas se materializam de formas muito distintas na ciência, na tecnologia, nas técnicas, no espaço, no tempo da dança, da música e nas artes visuais. Pronto. E agora vou passar a palavra novamente à Ana, porque ela traz aqui, de facto, essa posição, não é? Esse posicionamento do artista que age através dos materiais e das formas. Obrigada. Obrigada, Ana Filipa. Confesso que fiquei um bocadinho perdida na tua questão, porque esta área das artes visuais e da criatividade é tão vasta, tão vasta, tão vasta, que eu, quanto mais anos ando nela, menos respostas tenho assim, concretas para dar. Por isso, desculpa, a minha resposta é mesmo esta. Sim, com certeza. Eu acho que a questão da criação do livro de artista e, portanto, da questão da expressão de uma inteligência gráfica, nós vemos-la desde o final da Idade Média acontecer e ser formulada, não é? Toda a gente conhece ou já ouviu falar, pelo menos, dos desenhos do Leonardo da Vinci e não só. Portanto, a expressão gráfica é uma expressão com intencionalidade e com inteligência. Isto, para onde acho que ninguém põe isso em causa, não é? E ela acompanha, de facto, o tempo. Portanto, quando nós vimos há bocado, e o KW mostra isso também, portanto, culmina com um livro que é uma coleção, uma coletânea de postais. É muito engraçado essa abertura, porque o pensamento artístico é tentacular, quer dizer, ele é clonado muito facilmente, não é, Ana, por diversidades de suportes. Eu acho que os artistas não estão muito preocupados com o ser suporte assim ou suporte assado, isto é, eles acabam por adaptar a inteligência criativa ao contexto e ao que se lhes oferece no momento para trabalhar, não é? E, portanto, a nossa época de facto, também possibilita esse tentacular, digamos. Eu queria só lembrar que já estamos muito tarde. O debate à plateia, não sei se alguém quer dizer alguma coisa ou quer dizer alguma pergunta em particular. Não? Só uma questão que tem a ver com o que foi dito aqui sobre... desculpa. A minha, digamos, não tenho nenhum conhecimentos teóricos, portanto, eu tenho uma relação muito sensorial e muito afetiva com a arte e, em particular, com este tipo de expressão a que chamamos publicações de artista ou livros de artista. Mas tenho a impressão de que o desenvolvimento desta forma de expressão está muito ligado e, de certo modo, condicionado e articulado com um determinado contexto social, político, económico, que é completamente diferente do atual. Quer dizer, os artistas atuais
que fazem, que reinventam o livro de artista, fazem favoravelmente por razões completamente diferentes daquelas pelas quais os artistas dos fins dos anos 50, 60, 70, utilizaram essa forma de expressão. Isso era a primeira... Se a Ana acha isso, ou como é que vê isso, e que diferenças é que acha que há? Eu acho que há uma diferença substancial. Depois, por outro lado, se não acham que... Eu estou de acordo com todas as observações que foram feitas sobre a natureza muito particular deste conjunto de artistas e da revista que eles criaram e que, de certo modo, também os ligou, que tem muito pouco a ver com o espírito português, na verdade, tradicional, o que me leva a pensar, e com a ausência, que foi aqui várias vezes referida, de divisões ou de rupturas políticas, ou falou-se aqui nos azuis e nos vermelhos, não havia azuis nem vermelhos, de facto. Isto é muito especial e muito... Eu gostava de saber porque é que acham que isso foi possível num país que estava fortemente politizado, e em particular os meios culturais, não é? Polarizados e partidarizados e politizados. E se isso não tem a ver, essa é a minha interpretação, mas porventura, com a mãe, digamos, de todo este projeto, que eu acho que é Lourdes Castro, e que ela impregna este conjunto de pessoas e a forma como eles se associaram e como funcionaram e como trabalharam, enquanto trabalharam em conjunto, se não os impregna daquele que é a sua matriz essencial, a sua natureza, a sua identidade, que depois se manteve até agora. Quer dizer, eu quando regresso à KWY, aos vários, revejo em toda a sua plenitude a Lourdes Castro e essa sua capacidade de agregar pessoas diferentes, de manter uma grande pluralidade, uma grande independência. Isso acham que é assim? Quer dizer, isto é uma visão não rigorosa, não científica, é uma visão muito impressiva, mas é aquilo que eu sinto. E que uma vez teve uma expressão muito concreta. Uma vez eu comprei, um dos exemplares que eu comprei, já não me lembro agora qual, trazia lá dentro, para grande surpresa minha, 4 ou 5 desenhos originais do Manuel Carcaleiro. O que me surpreendeu muito, porque, embora não tivessem nada a ver com o que depois foi a obra dele, como é óbvio, não é? E eu, inicialmente, até pensei que aquilo era um caso qualquer, depois vim a verificar que realmente ele, num dos números, foi publicado um desenho. E acabei por encontrá-lo e perguntar-lhe bastante recentemente como é que ele tinha chegado ali. Quer dizer, ele não fazia parte do grupo, obviamente. Pelo menos não era um elemento, não fazia parte do convívio, não fazia... E... Também o caso do Jorge Martins, que também tem uma colaboração muito pontual, menos que o Carcaleiro. Mas a resposta que ele me deu foi foi essa, porque todos éramos, no fundo, atraídos por aquela estrela, não no sentido brilhante, mas polarizador, que era a Lourdes Castro. Portanto, peço desculpa desta divagação, mas a minha questão era, teria sido possível fazer esta revista em Portugal e não em Paris? Teria sido possível fazê-la com o que ela foi, com as características que ela teve, sem a Lourdes Castro? E o ator faz o teatro, portanto eu não vejo isto fora de uma intencionalidade, mas também da possibilidade que se oferece a estes artistas quando eles vão para Paris realmente para lançarem e para fazerem uma carreira. Portanto eu não vejo a KWY fora deste contexto. Paris, na altura, como o Fernando falou já há pouco, das relações internacionais, ainda é um centro
mobilizador dentro da geografia da arte internacional do tempo, mas já não apenas. E, aliás, vemos isso pela constelação de revistas que a KWY divulga e onde é simultaneamente divulgada. A Rita falou, foi a Rita que falou? Não, foi a Ana que falou na Daily Bull. Portanto, que é uma das muitas publicações, a Daily Bull é uma espécie de revista de artista também, embora de fabrico, perdoa-me, belga, não é? Paul Bury é belga e, portanto, agrega também à volta desta Daily Bull um conjunto de artistas plásticos e escritores, uns mais politizados que outros. A portuguesa, de facto, talvez por essa saturação que o Dr. António referiu, de uma certa... é o gato escaldado. Portanto, eles querem, de facto, procuram é a liberdade que não têm, inclusivamente uma liberdade de criar. Portanto, num contexto cultural que é muito rarefeito, muito fechado e talvez muito polarizado, como é o português de 1950, da década de 50, não é? Em que, de facto, digamos, o debate cultural e político se calhar é rarefeito, há tertúlias, mas são pequenas, fazem-se sempre com os mesmos. Isto não é defeituoso, mas até pode ser para quem vive isto e para quem anseia viver mais, não é? Digo eu. Por isso, eu, na minha ótica, o KWY nunca poderia ter existido como existiu em França, em Lisboa. Quanto mais não seja, porque as redes nunca poderiam ser redes lisboetas. De facto, o que nós vemos aqui é uma certa pneumática de uma revista que começa para aí com 4 e acaba com 50 e tal, não é? Portanto, no sentido, e que podiam ser até muitos mais. Havia os regulares e depois havia os como o Cargaleiro, como o Jorge Martins, que iam e vinham. Mas o que para mim aqui é interessante é esta elasticidade, esta permeabilidade da revista a um contexto. O que até certo ponto também não surpreende. A Lourdes é a mais velha, não é? A Lourdes nasce em 30, depois a seguir é o Costa Pinheiro, se não me engano, em 32. Os outros fazem parte da geração de 35. Portanto, quando isto tudo para dizer que eles, quando estão em Paris, são jovens, têm 20 e poucos anos, não é? Têm a idade do meu filho mais velho, quer dizer, portanto, ainda estão em maturação e, sobretudo, o contraste entre dois contextos, o lisboeta, em que anda o Scapinakis a discutir com o José Augusto de França, eu posso imaginar que não fosse, digamos, aquela coisa em que os jovens artistas mais se revissem, não é? E, portanto, eles fogem desta espécie de clausura. E em França vão, de facto, abrir-se a muitos outros horizontes. Portanto, e o que se vê nesta revista é assim realmente um estilhaçar de tendências, não é? No fim, cabe lá tudo, cabe lá a nova figuração, mas cabe lá um movimento que é muito importante na Lourdes, que é o Fluxos também, que é um movimento que tem uma importância extraordinária naquela época e atravessa todos os anos 60 e 70, à volta da figura do John Cage, do Joseph Beuys, muitos outros artistas que vão trazer as artes, o Ben Vautier também, o Filho, que estão aqui nesta revista. Portanto, mas não só, portanto, esta revista não é uma revista de um movimento, é uma revista polifónica, portanto, e essa polifonia eu acho que só é possível porque eles saem de Lisboa, talvez, de facto, como o gato escaldado, e, portanto, para eles esta possibilidade desta abertura, desta quase que dispersão, mas é uma dispersão positiva, não é? A dispersão nem sempre é um aspecto negativo. É que lhes vai também garantir o carinho com que alguns artistas, até internacionais, o Christo, quando eu o entrevistei, portanto, era o último que eu esperava que quisesse falar comigo. No entanto, foi o mais amável, e foi o mais receptivo, e foi o mais carinhoso para com esta revista. Foi uma coisa extraordinária. E, portanto, ele não, apesar de ter a ambição que tinha, ele de facto era búlgaro, Paris já não lhe chegava, portanto, ele próprio achava que a cena artística naquele momento já era Nova Iorque.
para a dimensão do que ele queria fazer, que já não era embrulhar cadeiras nem peças de mobiliário, mas que era para embrulhar edifícios. Só em Nova Iorque é que ele podia fazer, portanto lá está aqui o contexto, o teatro a fazer o ator e não somente o ator a fazer o teatro. Portanto, esta interação permanente entre as situações que eu acho que é muito curiosa, não é? E que eu acho que os artistas sabem pensar muito bem estas coisas. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação... É que eles saem daqui, o Lourdes Castro e o René Bertel saem daqui, depois de se casarem, vendem a mobília e os presentes todos de casamento para sair daqui. Portanto, a urgência, eu acho que era impossível que esta revista fosse feita em Portugal ou que este projeto, a urgência de sair era tão grande. Eles deixam tudo, eles não têm bolsa ainda, portanto, eles foram primeiro para Munique e estiveram lá durante algum tempo. Eles saem daqui completamente desesperados, não é? Portanto, eu acho que este projeto não tinha qualquer possibilidade de acontecer em Portugal. Agora, em relação a Lourdes Castro, eu acho que eu gosto muito desta pergunta, não teria coragem de dizer... Mas eu acho que, de facto, ela é mesmo um polo agregador. Uma das novidades do KWY é que é um projeto matriarcal também. E a Lourdes Castro é mesmo uma grande força agregadora. Porque uma das vontades da Lourdes Castro é sempre de resgatar as coisas da sua invisibilidade. Não é? É uma das coisas dela, e de tentar perceber as ligações entre as coisas. O Manuel Zimbro, lembro-me dele dizer, quando eu estava a fazer este trabalho na Madeira com eles, que ele era um budista que trabalhava seriamente, estudava o budismo, zen, etc. Ele dizia, a Lourdes, que não se interessa nada por teoria ou por religião ou por não sei o quê, ela é muito mais budista do que eu, porque, na verdade, ela está sempre a trabalhar sobre a interdependência das coisas. E Lourdes trabalhava mesmo sobre a interdependência dos objetos, das coisas, das pessoas, de tudo, não é? E isto é uma das coisas muito interessantes que, para mim, aparece constantemente na KWY. É uma revista que cria todas estas relações entre as coisas. Era isto que eu estava a tentar dizer há bocado. A arte é sempre o domínio de uma visualidade pura, e, na verdade, a KWY ultrapassa em muito a visualidade, é muito sensorial, é muito toque, é muito corpórea, é muito material. E, em grande parte, porque a Lourdes, que é esta pessoa que está sempre à procura das relações, criou sempre esta dinâmica e esta ligação que faltava. Portanto, eu concordo que, de facto, ela é uma figura absolutamente... Falta a responder à pergunta se fazer livro de artista nesta altura. Sim, e já agora, desculpem, eu vou responder, queria só complementar. Em meados dos anos 50, aqui em Portugal, o grupo da Poesia Experimental também começa a publicar, não é? Os primeiros livros do Meli Castro são de 53. Embora, ok, o Meli Castro tinha ido para o Reino Unido e também haverá influências primas, o Meli Castro, Ana Hartley, Salete Tavares, começam todos em meados de 50. Sobre uma das coisas para mim mais bonitas de assistir, eu até comentei isto com a Filipa quando estava a falar com ela há 2 dias, para mim uma das coisas mais bonitas de assistir quando se instalou a crise mundial em 2008, não é? Quando a Lehman Brothers vai à falência e tudo o que isso vem de consequência, não é? É que é um momento de explosão, não é? De artistas a publicarem. Os artistas encontraram, com essa grande crise mundial, encontraram outra maneira, não é, de continuar a fazer o seu trabalho e de continuar a fazer o seu trabalho espalhar-se pelo mundo. Como os grandes museus, ou os pequenos museus, ou as galerias já não estavam a expor o seu trabalho com tanta regularidade, como fazer o catálogo já não era algo tão garantido para uma exposição, os artistas começam a procurar essa alternativa dentro do reino das publicações e em 2008 há esse boom a nível internacional. Em Portugal também começa, não é? Eu acho que é muito curioso, a nossa primeira livraria dedicada a este tipo de publicações é a INC, no Porto, fechou com a pandemia, mas a INC abre também em 2008. É também nessa altura que começa a haver, estou a falar neste caso no contexto português, alguma teoria também à volta desta área. E quando a Troika chegou a Portugal, não é? Eu há pouco disse isso, com os exemplos que apresentei, com os Oficina Arar ou com o Homem do Saco, é com a chegada da Troika a Portugal que, de facto, há mais artistas a fazer coletivos e há mais artistas a publicarem. E eu acho que vem mesmo como resposta é a maneira
é as condições e a maneira que temos para continuar a fazer o nosso trabalho. É uma ilusão pensar que fazer livros é barato, não é nada barato. E, por experiência própria, é muito mais barato fazer pintura, desenho, gravura, até fotografia, do que às vezes os orçamentos que nós temos em gráfica, mas não é, vem este espírito dos anos 60, que começa, não é, com o Ed Ruscha, do múltiplo, acessível, democrático, não é? 26 Gasoline Stations, quando foi publicado em 63, custava $3. E é esse princípio democrático que eu acho que os artistas do século XX continuaram, não todos, não é? Mas que eu acho que foi aí que a maior parte deles continuaram a fazer o seu trabalho na área da publicação. Não vou dizer as palavrinhas para não ser tão feminino, tão matriarcal. Vou responder à Rita por causa daquela do político. A minha questão do político tinha a ver com a ida deles para Paris, no sentido que não era uma fuga ao fascismo, que deles na cabeça não é fugir a esta situação política em si, não era uma questão a esse nível. Agora, a questão política, a situação do fascismo, cria um contexto sociológico e cultural do qual eles querem sair. Querem ir à procura de outra coisa diferente. E o KWY funcionou como esse momento de chegada, não é? Podemos dizer que é a primeira coisa que eles fazem. Chegam a Paris, venderam um mobília, já não lembrava disso, para terem dinheiro, não é? Depois acho que é a Luz que ganha a primeira bolsa. Pois, atenção que eles... Este núcleo duro, digamos assim, era o que eles estavam mais dentro do ateliê, e que no fundo iam ajudando na tal produção, e eram centros de convite. Havia uma espécie de, se quisermos, um problema de edição. Embora eu acho que a edição do KWY é uma edição de ateliê, não é? Os artistas a produzirem a partir daquelas condições que a Ana expôs muito bem, de fazer as serigrafias, etc., num espaço que não se expandia muito, mas eles queriam se expandir, de certo modo, a outro nível. Portanto, era uma edição de artistas plásticos, e essa é a primeira matriz da revista. Nós temos uma grande tradição de revistas literárias que vão depois chamar artistas plásticos. Aqui não, são os artistas plásticos que vão, dentro do ateliê, que é o seu lugar de edição, que vão chamar outros. Não é? E depois cria aquela... e isto cria um processo também que eu acho que é a marca da revista, e sou capaz de tentar, se calhar, também chegar à questão da Lourdes por esta via, que é uma revista de inclusão. Exatamente porque não é uma revista programática. Interessou-me a relação com o El Paso. O El Paso, a certa altura, tem artistas que saem do grupo, ali à entrada dos anos 60, porque estão a aderir à pop art. Enquanto que se mantém lá o Sauro, o Milhares, o Feito, que mantiveram aquela lógica sempre dentro de uma marca informalista, se quisermos. Pelo menos o Milhares, de certo modo o Sauro. Que é um derivado, que faz parte da lógica da abstração expressionista. Isto era impensável. Portanto, esta dimensão de exclusão, quando temos um programa, as pessoas, para estarem lá dentro, têm que se pôr dentro do programa. Isto não é o KWY. E por isso é que a ideia, enquanto que o grupo El Paso saíram, ficaram mais pequenos, todo o processo do KWY é um processo de ampliação, de crescimento, de inclusão. Porque não há uma barreira. As barreiras é o encontro na rua, as tais afinidades, não é? Que depois refletem, conforme quem vai dirigindo. O El Paso entra no KWY por uma afinidade com o João Vieira, que não é... mas não é o programa, aquilo não é o programa do KWY, não é uma afinidade de programas. É a dimensão inclusiva do KWY que permite isso. Agora vou tentar chegar ao Lourdes Castro. Eu acho que isto tem um pouco a ver com o espírito do Lourdes Castro. Eu tenho um capítulo da tese sobre o Lourdes Castro, e de facto considero dos casos mais interessantes, mais importantes da arte portuguesa do século XX, posso dizê-lo assim, do segundo metade do século XX, início do século XXI. E desculpem, mas outras mulheres importantes da arte portuguesa, e os homens também. No meu esforço de entendimento da Lourdes Castro,
é uma espécie de obra que não quer... Não vou explicar tudo, mas vou tentar dizer o essencial, e espero ser entendido com isso, que é algo que não se quer impor ao mundo. Não é aquela ideia da obra, uma espécie de obra monumento. É uma obra que apanha aquilo que o mundo é de uma forma distraída, não é? Como é que é a ideia da recolha, aquilo que está ali esquecido, aquilo que está a passar de uma forma silenciosa, não é? E por isso é que quando ela descobre o Zen, ela já dizia que a minha obra já era Zen, mas quer dizer, o programa uma espécie de, não sei se é de chamar ao Zen um programa, uma ideologia, o que é que eu vou chamar? Ajudem-me, antropóloga, ajuda-me. Uma religião, não sei se uma filosofia, mais uma filosofia e religião, algo entre uma filosofia. Quer dizer, a filosofia chega depois da obra, mas a obra já lá estava e ela já tinha esse espírito. E esse que permite também, se calhar, esta lógica de inclusão é exatamente essa lógica que passa muito pelo Lourdes Castro, que é não impor, não impedir, não barrar, e que permite esta lógica de inclusão. Bom, a minha chegada a estas questões do Lourdes Castro... Diz. Sim, isto levou-me a muitas reflexões sobre a questão da Lourdes Castro. Aliás, eu enviei, permitam-me já agora esta partilha, enviei à Lourdes Castro o meu capítulo, só o capítulo sobre ela, e ela, depois encontrei-a mais tarde e ela... Era Fernando e era o Tomás Maia também, que é um colega meu. Vocês que são muito complicados, as coisas são tão simples. Nós ali a refletirmos, mas é isso. E a minha resposta também foi: Lourdes, mas a simplicidade é tão complicada. Mas é exatamente tudo isso. Aquela simplicidade dela é tão depurada, tão essencializada, quer dizer, para compreendê-la do ponto de vista da argumentação, estaríamos aqui horas. E já agora também partilhar convosco que na partilha sobretudo, de correios, que ela me enviou um coisinho de postais, que é um objeto carinhoso que eu tenho. E era só. Já vai muito tempo. Eu vou só dizer uma coisinha, pegando no acessível e no democrático e no ascético, que os museus são espaços acessíveis e democráticos, e que se não fossem os museus a abrir ao público as coleções, nós não podíamos ver coisas ótimas, como temos vários exemplos aqui. Temos uma coleção privada que podemos ver gratuitamente, em alguns dias, não é? Ou então a preços muito moderados, e manter esta coleção, que agora ainda está mais democraticamente disponibilizada, não é? Porque está online, e supostamente há muito mais acesso online, porque as pessoas vão menos aos museus do que vêm na internet, mas foi também um museu que possibilitou que este objeto chegasse aos nossos dias e estivesse agora disponível, não é? Portanto, graças à Pires da Silva, que guardava muito bem aquilo que lhe era oferecido, graças a nós que conseguimos manter, depois graças a que esta equipa conseguiu disponibilizar, portanto, democrático, acessível, enfim, ascético é discutível, mas eu acho que esta ideia passa, que os museus são fundamentais para nós podermos ter espaços de discussão como agora e de liberdade, e acho que isto é indiscutível. Pronto, não sei se algum dos colegas quer dizer alguma coisa, se o público também quer. Quer comentar? Uma história do René Berto, que ele me dizia que era a Lourdes Castro a chave da comunicação pública. Ele era o bicho do ateliê, mas quem ia fazer o espaço da sedução, contactar com as galerias, onde é que a revista pode... era a Lourdes, de facto, que fazia cumprir esse papel. Curiosamente, não sei se nunca se falou sobre as genes do KWY, porque KWY, mas
para nós já é uma questão assim um bocadinho debatida, não é? Mas não sei se... Ok. Quero só agradecer, reforçar o que a Sandra acabou, permita-me que a trate assim, acabou de dizer. Obviamente nada disto existia se não fosse a Fundação, a sua direção e, enfim, tudo aquilo que acabou por ser referido. E, por conseguinte, também não tínhamos tido a oportunidade nem de fazer o site, que é cético, mas pode ter outro género de vírus. É preciso ter cuidado com os vírus informáticos, mas isso é de outra natureza. E, fundamentalmente, não tínhamos tido o prazer de ter uma tarde como aquela que tivemos hoje. Para mim foi delicioso ouvi-los a todos falar sobre a KWY. Aprende-se muito, aprende-se com afeto, aprende-se com pessoas que se conhecem há muito tempo e que têm interesses comuns e que por isso mesmo transpiram sabedoria e sensibilidade no modo como falam sobre a revista. E então é esse agradecimento à Fundação, a todos, por uma questão muito simples que também toca essa questão das humanidades digitais e da democratização, e que é o seguinte: é que este género de trabalhos não é possível ser feito fora de um quadro colaborativo. E uma das grandes vantagens das humanidades digitais é fazer com que não haja quintas nem quintais e nós compreendamos que a complexidade das coisas que se envolvem nestes domínios são suficientemente grandes para só colaborando todos uns com os outros é que conseguirmos encontrar soluções adequadas. O encontro de hoje é uma belíssima expressão de como todos podemos convergir e confluir para esse tipo de resultados. E para nós é um prazer ter a possibilidade de os ouvir. Vamos colocar estes documentos no próprio site, na parte dos estudos, e por conseguinte criar, como dizia a Filipa, que é curadora. Isto tem um editor e uma curadora, exatamente porque não está editado definitivamente. Alguém tem que ir tratando progressivamente, incluir novos materiais, de rever alguma coisa que haja para rever e por aí afora. Vamos acrescentar este momento que eu achei excepcional e que me deu muito prazer, como exatamente culminar do trabalho que a Filipa fez ao próprio site. Muito obrigado a todos e esperamos ver outros.